Nós voltamos com o programa de hoje, que recebe o vereador, professor Cláudio Fonseca, do Cidadania 23, autor da lei que estabelece o Dia Municipal da Conscientização da Luta contra a Endometriose. A doutora Lídia Miung, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, e também o doutor Marcelo Pires Henrique, ginecologista do Hospital e Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, mais conhecido como o Hospital da Vila Nova Cachoeirinha. E eu quero saber, para a gente continuar tratando desse assunto, da doutora Lídia, por se tratar de uma doença relacionada com a dor, o não tratamento pode afetar a vida afetiva, amorosa e até a vida profissional da mulher? Sim, sem dúvida, porque, como nós estávamos falando, a endometriose ela é uma doença de percurso crônico, que dura muitos anos. E, infelizmente, as pesquisas médicas, elas apontam uma demora no diagnóstico que varia entre 7 a 10 anos do início dos sintomas de dor na mulher, né? Então, na verdade, a mulher vai diagnosticar com endometriose na fase que ela está mais produtiva e planejando até construir a sua família e tal. Nós sabemos que as principais dores da mulher com endometriose, além da cólica menstrual, são as dores relacionadas à vida íntima da mulher, né? E isso muitas vezes dificulta com que ela consiga ter uma vida sexual satisfatória com o parceiro, né? E isso traz, na verdade, um prejuízo emocional, de autoestima, até conjugal. E a questão também da infertilidade que afeta mais da metade das mulheres com endometriose, e a gente sabe que metade das causas de infertilidade feminina tem como endometriose a causa principal. Agora, doutora, eu queria saber do senhor, a endometriose pode impedir ou dificultar a gravidez? Sim, com certeza. A endometriose é uma doença inflamatória. Ela causa aderências dentro da cavidade pélvica. Quando ocorre a ovulação, o óvulo tem que sair do ovário e chegar até a trompa. A trompa, através de movimentos, vai lá e capta o óvulo do ovário. Se há cicatrizes e uma doença inflamatória, essa trompa pode ficar fixa, não conseguindo fazer esse movimento de captação do óvulo. E aí isso não consegue formar o embrião, causa infertilidade. E esse assunto, né, vereador, a gente fica até preocupado porque são 7 milhões de mulheres no Brasil. E quando se fala em gravidez, né, quando se fala em dificultar ou até impedir, aí o problema ganha realmente uma dimensão maior, né, vereador? Você fala em 7 milhões, mas nem todas as mulheres têm conhecimento, sabem que tem. Não é? Pode entender que é simplesmente as dores da rotina menstrual, não é? E não procuram, não buscam tratamento. Eles poderiam, inclusive, fazer algumas indicações das pessoas, né, que têm os sintomas, mas não identificam, talvez não deem nem o nome, né, de endometriose, como pode fazer essa identificação e como pode recorrer para ter um bom atendimento, para fazer os exames diagnósticos e ter atendimento. Como é que atua o Hospital das Clínicas? Nos interessa muito. Aqui no Legislativo, até quando se apresenta uma lei, você pode aperfeiçoá-la. Claro. Você pode se dirigir ao secretário de saúde, do estado, do município, sim, dialogando para ter políticas públicas e, às vezes, até entender as carências existentes nos hospitais para oferecer um tratamento para as pessoas que padecem com essa doença. Sem dúvida, é uma preocupação do Poder Legislativo, né, vereador? E o senhor está atento a isso, né? Tanto que é o autor da lei. Então, eu queria saber da doutora o trabalho que o Hospital das Clínicas faz, do doutor também, lá o hospital da nossa Vila Nova Cachoeirinha também, que é tão conhecido e tão... As pessoas de lá, principalmente, são muito carinhosas, né, com esse hospital. Fique à vontade, doutora, por favor. Eu aqui queria pedir licença, né, para o vereador para agradecer a oportunidade de estar aqui, que na verdade também foi cedida pelo professor Dr. Maurício Abrão, que ele é chefe fundador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu queria aqui contar uma história muito breve de como começou a questão da endometriose no Brasil. E o professor Maurício, quando ele era estagiário do Hospital das Clínicas, ele perdeu, infelizmente, uma paciente com endometriose durante a sua formação. Na época, a paciente tinha sido internada no Instituto do Coração, sem diagnóstico de endometriose. O professor Maurício, ele tinha interesse em pesquisa desde o início
E ele já tinha ouvido falar que tinha uma doença que afetava mulheres no período menstrual, fora do Brasil, na Europa, já tinha muitas pesquisas no assunto. Então ele chegou, na verdade, na época, né, para o professor Pinotti, que era professor titular, e falou assim: professor Pinotti, para mim essa paciente morreu de menstruação. E na época, os professores do professor Maurício Abrão, na época estagiário, falaram assim: menino, essa doença não existe, né? E ele falou: então eu vou provar que existe. Então ele falou assim: professor Pinotti, eu posso abrir um ambulatório chamado Ambulatório de Endometriose, o primeiro no Brasil, aqui no Hospital das Clínicas? Você tem certeza que isso aí vai dar certo? Tenho certeza. Então eu tenho que mencionar, porque o professor Maurício foi o primeiro pioneiro no Brasil que começou a se interessar em pesquisar sobre o assunto, quando as pessoas achavam que cólica era normal na década de 80, né? Então, ele tem dedicado uma vida inteira em pesquisas, tem a questão das pesquisas com parceria internacional, e foi ele quem instituiu no mundo a ultrassom como diagnóstico para endometriose. Então, a gente precisa mencionar como gratidão ao trabalho dele, pioneiro, né? Então, quando o vereador pergunta o que nós temos feito no Hospital das Clínicas, qual que é o gargalo para melhorar o atendimento, não só no SUS, como em todas as instâncias de atendimento. Primeiro, formação de especialistas, tanto na parte cirúrgica quanto na parte de diagnóstico por imagem. É uma curva de aprendizado muito específica. Quem detém esse conhecimento são pequenos grupos de médicos ao longo do mundo, em todo o redor do mundo, né? Então, na verdade, quando nós conversamos com cada grupo de referência no tratamento de endometriose, todos estão se dedicando não só à assistência, mas no ensino e no compartilhamento dessa capacidade de cirurgia e diagnóstico no mundo inteiro. São trabalhos pequenos que estão sendo feitos há muitos anos e que ainda não se tem essa repercussão, né, na sociedade, que esses grupos estão trabalhando para isso, na pesquisa, na assistência e no ensino. Doutor, no hospital lá de Vila Nova Cachoeirinha também funciona dessa forma, mais ou menos? Tem alguma diferença? Sim, a gente tem feito cirurgia de endometriose mais ou menos há 5 anos. Cirurgia de endometriose é complexa. A gente precisa de materiais especiais, muitas vezes tem acometimento intestinal, precisa retirar um pedaço, então precisa de grampeadores, a cirurgia é feita por vídeo. Então a prefeitura investiu bastante na compra de materiais para essa cirurgia. A formação de médicos, nosso hospital tem residência e de R4 de videolaparoscopia. Então, a gente está formando também médicos especialistas em endometriose. E o que a gente tem visto como um grande problema, acho que no SUS inteiro, é a judicialização. Existe, sim, uma fila para fazer a cirurgia e muitas vezes a fila é furada, assim, pelo juiz. As pacientes têm entrado bastante na justiça para conseguirem a cirurgia antes do que a gente consegue fazer. Em média, a gente tem uma fila de espera de 4 a 6 meses para realizar a cirurgia. Já foi muito mais. Depois que a prefeitura abraçou a causa, a gente tem conseguido diminuir esse tempo de espera. Sem dúvida. Essa judicialização, né, vereador? Isso chega a incomodar do ponto de vista, como que o senhor avalia isso? Que acaba não tendo um tratamento isonômico e respeitoso, inclusive numa ordem cronológica que pode ser estabelecida por critérios médicos. Talvez você consiga fixar nessa fila, né, aquele que tem maior urgência e até fazer o atendimento. A judicialização acontece na medicina, como acontece também até quem demanda vagas em uma creche. E às vezes o juiz dá uma ordem de atendimento, né, que acaba prejudicando também as pessoas, às vezes, em situação bem mais grave. Eu não tinha nem noção do problema da judicialização também no atendimento cirúrgico da endometriose, mas acaba sendo óbvio, a pessoa recorre, é um direito, todo mundo tem um direito de peticionar, e às vezes as pessoas são insensíveis à dor do outro. O juiz, muitas vezes, decide no interior do seu gabinete sem conhecer os pacientes que estão ali aguardando. Então, até por uma questão de tratamento isonômico, de questão de oportunidade,
O ideal mesmo é se nós tivéssemos hospitais suficientes para atender todos, né? Ainda que fosse simultaneamente, médicos, especialistas, hospitais, leitos. E nós sabemos que vivemos no Brasil, embora tenhamos, como muitos dizem, um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, que eu aproveito essa oportunidade, inclusive, para defender. É uma defesa que não é feita somente por mim, mas pelas pessoas que trabalham no setor, que defende a universalização do atendimento da saúde, sabe que foi uma conquista do Sistema Único de Saúde. Talvez muitos juízes precisam entender isso, inclusive, né, para poder, com base nos critérios médicos, permitir com que a fila de atendimento ande, estabelecido pela equipe médica, inclusive, com uma ordem de prioridade. Não é que não vai se fazer, mas que onde cabe um corpo, não cabe dois corpos ao mesmo tempo, pelas leis da física, né? Onde você tem um profissional para atender 10, você não tem para atender 100, mas pode atender 100, desde que se obedeça uma ordem cronológica, e isto talvez seja melhor, mais eficiente e mais humano. Sem dúvida. Até porque, doutora Lídia, existem estágios da endometriose? De repente, o estágio mais grave, o menos grave? Existem. Existem basicamente 3 classificações para endometriose, né? E a gente utiliza muito comumente 2 delas. A primeira delas é classificar a endometriose como superficial ou profunda, dependendo da profundidade da lesão que ela atinge no peritônio, que é a camada que recobre, né, internamente todos os órgãos abdominais. Então, quando a lesão ultrapassa de 5 milímetros, ela já é considerada na categoria profunda. E tem outra classificação que a gente fala que é uma classificação durante o ato intraoperatório, que nós, então, fazemos o inventário, né, das lesões na cavidade pélvica e abdominal e classificamos o estágio, então, de 1, 2, 3 e 4, sendo que 4 é de maior gravidade. Queria saber também do doutor o diagnóstico, a questão do diagnóstico tardio, né? Se não for tratada, pode atingir, inclusive, outros órgãos da mulher? Sim, pode atingir o intestino, a bexiga, o peritônio, né? Como a doutora disse, é o tecido que recobre a cavidade abdominal, trompas. Também tem casos de endometriose no pulmão, no fígado, no apêndice. Pode haver essa disseminação das células, inclusive para o abdômen superior. Doutor, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, eu agradeço. Nós vamos rapidamente para um breve intervalo e, na sequência, nós voltaremos a falar ainda a respeito de endometriose. Tem muita coisa para a gente falar ainda a respeito desse assunto. Não saia daí.